aprendizado, análise, inovação, pessoas, compartilhando histórias, experiência, casos, ideias, novidades, podcast, AppCast, o podcast da App. AppCast. Ei, pessoal, muito prazer, que delícia estar aqui de novo. Fazia um tempo que eu não apresentava aqui um episódio da App. Meu nome é Silvia Borges, sou embaixadora da associação e também faço aí parte do time que compõe esse podcast muito maravilhoso. Dessa vez eu voltei por um motivo super especial, que é para falar sobre a indústria da música, um assunto que mega me interessa. A gente tem uma convidada interessantíssima, pessoas muito legais para bater esse papo com a gente. A gente está falando aí de um mercado muito, muito valioso globalmente. As arrecadações globais da indústria da música hoje somam mais de 11,4 bilhões de dólares, estimada em 60 bilhões de reais, isso no ano passado. É uma marca super impressionante, reflete um crescimento de 28% em relação ao ano anterior, quando as receitas das apresentações ao vivo, questões digitais, ainda eram meio prejudicadas por todo o impacto negativo da pandemia nesse setor. Mas a gente está vendo aí um super movimento de festivais de música, a questões artísticas aí representando a música brasileira de forma muito forte. Então a gente quis trazer esse tema aqui para a AppCast, então conseguir aí se desdobrar na indústria da música. É claro que é um tema infinito e, enfim, se funde muito com o mercado publicitário, tem muitas oportunidades, tem desafios, tem diversas frentes para a gente explorar. E é que a gente escolheu aqui diz respeito exatamente a Patrícia Palumbo, nossa convidada, que além de jornalista, é radialista, é caiçara, é mãe, é marinheira, sem dúvida uma mulher muito à frente do seu tempo. Foi premiada 3 vezes por seu trabalho em rádio, apresenta o programa Vozes do Brasil, tem uma vivência em rádio muito forte que a permitiu realizar o projeto Rádio Vozes com pessoas de uma mega bagagem cultural e uma grande relevância dentro do país. Apresenta programas na Sesc há mais de 20 anos, faz curadoria e consultoria musical para a TV Cultura, para a Casa Brasileira, para o Itaú Cultural. Patrícia, muito bem-vinda, é um prazer ter você com a gente. Obrigada, Sil. Bom dia a todo mundo, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo, vendo a gente, ouvindo. É um prazer falar sobre esse tema, que é o tema da minha vida, né? Como você mesmo falou. Esse ano eu estou completando 40 anos de rádio. Estou no rádio desde os 18 anos, então realmente tem muito assunto por aí. Marta, por favor, se apresente também para todo mundo que está escutando a gente. Bom, Silvia, obrigado pelo convite, por estar aqui para ficar junto nessa entrevista com a Patrícia. Eu sou a Marta Gutiardo, sou diretora de Diversidade e Inclusão da App. Patrícia, sou sua fã desde sempre. Eu sou rádio e TV. E sabe que eu não atuo mais na área, mas durante muito tempo eu quis ser Patrícia. E o meu nome é Marta Patrícia. E eu falava, cara, tem tudo a ver, mas eu trabalhei muitos anos com produção de show, e depois acabou que a vida seguiu outros rumos, mas você não acredita como eu estou feliz, assim, de estar aqui e de poder conversar pessoalmente com você. Muito legal, seja muito bem-vinda. Só uma coisa, ó, vou avisar todo mundo, eu estou com uma obra aqui atrás e com uma aula de capoeira bem do lado, então eu vou deixar meu microfone fechado e apareço de vez em quando. Combinadíssimo, Marta. Patrícia, eu queria começar pelo começo, assim. Em que momento o seu caminho profissional e a música se fundem de forma tão conjunta, assim? Conta, por favor, conta pra gente. Foi realmente bem no começo, porque eu fiz jornalismo na PUC e eu entrei na faculdade, eu tinha acabado de fazer 17 anos, então, assim, muito rapidamente, porque eu fui fazer um estágio, né, que eles chamam até hoje de apoio de produção na Rádio Cultura AM, FM, ali eu descobri a discoteca, aqueles 100 mil discos, né, que tinha lá, os LPs mais maravilhosos do mundo, em ordem alfabética, começava com Ademir de Fonseca, e eu queria, na verdade, fazer faculdade de História, eu entrei nas duas, eu entrei na USP, fiz História na USP, fiz jornalismo na PUC, e eu queria me formar professora e voltar para a praia, mas aí o rádio me pegou já logo no segundo ano de faculdade e eu nunca mais saí, né? Porque ali eu percebi que o tema música podia fazer parte da minha vida de uma maneira profissional, realmente, né?
porque o rádio já estava na minha vida, sem que eu soubesse muito bem, mas ele já estava na minha vida porque meu pai foi ator de radionovela no Rio de Janeiro, ele nasceu no Rio, na Tijuca, e minha mãe ouvia novelas no rádio loucamente, era proibido, inclusive, minha avó não deixava, ela fugia para a casa de uma vizinha para poder ouvir as novelas. Então, o rádio estava sempre ali em casa. Meu pai era do tipo que ouvia o futebol no rádio e assistia na televisão. E o rádio sempre dá o gol primeiro, né? Porque está ali em tempo real. Então, quando eu entrei na cultura e eu comecei a atender telefone para o Walter Silva no programa dele, receber os ouvintes, receber os pedidos de ouvintes, e ao mesmo tempo eu dentro do estúdio via como ele conduzia e contava as histórias, né? Eu vi que eu podia juntar tudo isso, o contar histórias, o fazer história e ao mesmo tempo trabalhar com música. Então foi muito rápido. Aos 18 eu já estava lá, né? Como acabei de falar para vocês, estou completando 40 anos de rádio, agora eu estou de novo na Rádio Cultura, voltei para lá e eu comecei a acompanhar umas jornalistas, né, já da rádio, em algumas entrevistas, e numa delas eu acompanhei a coletiva do Cazuza, e eu era louca por ele. Na época do rock brasileiro, eu não me identificava muito com aquele rock nacional, eu nunca fui muito roqueira, meu rock é anos 70, não é anos, sabe, é mais antigo, 68, 70, meu rock é mais clássico, por assim dizer. Eu gosto do rock da Joni Mitchell, do Crosby, Stills, Nash Young, é uma coisa assim. E eu não me identificava com o que estava acontecendo, exceto com Cazuza e Marina. E aí tive a chance de ir nessa coletiva e muito exibida, levantei a mão para fazer uma pergunta e conversei com ele sobre Lupicínio Rodrigues e Dalva de Oliveira, e quando ele me respondeu, e aquilo fazia sentido com o que eu pensava, sabe? Ele confirmou o que eu pensava a respeito do trabalho dele, eu saí de lá numa excitação gigante, querendo fazer isso da minha vida. E aí, estou fazendo, né? Então, foi nesse momento, foi exatamente aí, 18, 19, 20 anos. Eu me formei com 21. Quando eu me formei, eu já estava na rádio fazendo programas, programação, tudo isso. Patrícia, que demais. Vou te contar que eu tenho 21 e estou me formando com 21. Eu me formo em publicidade e propaganda agora no final do ano. E muito me identifico com o que você falou, porque hoje eu tenho, sinceramente, uma vontade muito grande de trabalhar com música. Antes do programa começar, estava compartilhando aqui um pouquinho. Atualmente eu faço aí meu projeto de conclusão de curso sobre esse mercado. Então faz 1 ano e meio que eu estou completamente fissurada. Mas eu queria falar sobre o programa Vozes do Brasil. Justamente por eu ter 21 anos, e eu sei que é um programa que completou 25 anos, então mais velho que eu. Eu queria te pedir para contar para o público jovem, como eu, como várias pessoas que estão escutando a gente aqui hoje, o que esse programa representa, o que é voltar a apresentar ele. Divide um pouquinho com a gente. Claro. Olha, eu gosto de dizer que eu tive muita sorte na vida, ainda que esse conceito de sorte seja mal usado, porque eu acho que a sorte, na verdade, é uma coisa assim, quando você está muito aberta para a vida e você está no caminho certo, isso é a sorte, né? Você está aproveitando as situações. Eu faço sempre esse paralelo com o mar, né? Você não entra no mar quando o mar está bravo, né? O mar, se você precisa entrar, você vai buscar aquele canal. Sabe surfista que fica na areia olhando para o mar um tempão antes de entrar? Está olhando, quer saber aonde vai entrar direitinho. Tem sempre um canal, tem sempre um lugar. E no budismo tem a história do caminho do meio. Se você está encontrando muita dificuldade, esse caminho não é o seu. O seu caminho é aquele por onde você vai e as coisas vão fluindo naturalmente. Então, no rádio e na música, as coisas foram acontecendo muito assim para mim. Eu tinha necessidade de trabalhar,
Eu precisava trabalhar, eu cheguei aqui muito jovem, muito fora do sistema, né? Eu sou nascida em São Sebastião, eu estudei em colégio estadual a vida inteira, então eu não tinha um sobrenome conhecido, não estava num... Sabe como é que é São Paulo, né? São Paulo tem uma coisa, né? Muito liberal, né? Nesse sentido do... Você merece, você batalhou por isso, só que quem batalhou por isso não está bem no sistema, né? Quem é herdeiro está dentro do sistema. E eu cheguei completamente fora. Só que as coisas foram acontecendo para mim e eu fui aproveitando a maré, eu fui indo, eu fui gostando e fui fazendo. O Vozes do Brasil nasceu na Rádio Musical FM. Eu já tinha um prêmio APCA pelo um programa que eu fazia, na verdade 2, eu tinha um pela programação da rádio e eu tinha outro pela condução de um programa chamado A Hora do Rush, que eu fazia na Eldorado FM. Quando eu fui demitida da rádio de um jeito muito louco, assim, a coisa estava incrível, a gente estava ganhando prêmio, a gente estava ganhando dinheiro, a rádio tinha saído do vermelho, a rádio estava com quase 50 mil ouvintes por minuto, que na história da Rádio Eldorado foi histórico, assim, eu fui demitida. Quando eu fui demitida, uma semana depois eu estava na ESPN Brasil fazendo spots radicais, repórter de spots radicais, e estava na Rádio Musical FM. A direção era do Maurício Barreira naquela época, e eu liguei para ele, Maurício, estou querendo trabalhar mais com música brasileira. Ele falou, eu tenho um horário aqui, que é o horário da Voz do Brasil, justamente a hora que você faz no Rush. E a gente tem um bordão, no lugar da Voz do Brasil, Vozes do Brasil. Aí ele me deu esse horário. Então eu ganhei o Vozes do Brasil de presente e transformei aquilo que no jargão de rádio a gente chama de vitrolão, que é uma programação corrida, sem apresentação, sem locução, sem nada. Eu transformei o vitrolão num programa com personalidade, com condução de entrevistas, curadoria de programação, uma apresentação que já era diferente na época, porque eu nunca dizia assim, você ouviu Maria Bethânia Amba? Não, você ouviu de o Ali Salomão e não sei quem, a letra é do Ali, a canção é do Caetano, está no disco tal, quem toca esse piano é o Cristóvão Bastos, e aí começou essa história. Isso foi em 1998, o programa dentro da Musical FM fazia muito sentido, porque era uma rádio que tocava muita música não necessariamente só sucesso, né? Tocava o lado B de Maria Bethânia, tocava o lado B de Gal Costa, o lado B de Caetano Veloso, de Chico Buarque, tocamos Vanessa da Mata antes da Vanessa ter disco, né? Em 1998, você está falando que você é jovem, né? Você tem 21, você me falou? 21. Pois é. O programa está fazendo 25 agora. Incrível. E a gente vai fazer uma tremenda festa na casa de Francisca. Depois eu conto sobre isso. A Marta quer fazer uma pergunta, tá? Eu ouvi aqui você falando e fiquei pensando, né? Você, na verdade, você criou um jeito, né, de fazer rádio, porque as pessoas não faziam isso. Então, você trouxe ouvinte para perto, aí eu falo como sua ouvinte há 25 anos, né? A gente é contemporânea e eu fiquei um pouco órfã depois que a Rádio Eldorado acabou, enfim. Mas você também é uma pessoa de recomeços, né? E agora a gente eu imagino como deve ter sido, e ainda está sendo, imagino, essa transição do rádio para o streaming. Queria que você falasse um pouco sobre esses desafios dessa transição, assim. Tá, é uma ótima pergunta, Marta. Na verdade, isso de eu ser uma pessoa de recomeços tem a ver com essa coisa do mar também. A gente sabe que você vai tomando um caixote, né, que é aquele tombão que você toma numa onda errada que você pega, mas você põe o pé no chão e sobe para respirar. Isso é clássico, né? Só um pouquinho que começou uma faxina, eu vou fechar a porta por causa do barulho, tá? Peraí. Marta, foi perfeito você pontuar essa questão. Então,
Voltando, eu acho que isso é muito importante, especialmente quando a gente trabalha com comunicação, né? A comunicação é um meio muito volátil, né? As coisas é uma coisa para cá, uma coisa para lá, uma hora é Twitter, outra hora é X, uma hora é o Instagram, depois é o TikTok, isso hoje em dia, né? Mas sempre foi assim com a comunicação. Então, esse susto que eu tomei, por exemplo, de eu estar fazendo um tremendo sucesso, de eu ter mudado a comunicação, o jeito de falar no ar, na Rádio Eldorado, de repente eu volto de férias e eu sou demitida. Foi um negócio completamente nonsense. Tão nonsense que a rádio, que estava com 49 mil ouvintes por minuto, caiu para 19 mil no primeiro mês, porque eu não estava mais lá naquele horário. Eu carreguei esses ouvintes todos para a Rádio Musical FM, que depois de um ano acabou. Aí eu voltei para a Rádio Eldorado. Então, quando você fala dessa coisa do digital, quando o digital apareceu, eu imediatamente percebi que a gente tinha que trabalhar em conjunto. O digital não vai tirar o rádio, o streaming não vai tirar o rádio. A gente acaba de sair uma pesquisa, toda hora sai, né, que o brasileiro passa 4 horas por dia ligado no rádio. Isso é muito tempo. No digital você não tem isso de jeito nenhum. São segundos, se tanto, 1 minuto, né? Cada vez mais a coisa de gerar conteúdo em 1 minuto. Tudo bem para a gente que é de rádio, porque eu quero um boletim em 30 segundos. Eu quero um boletim em 1 minuto, e a gente faz, né? E a gente vai fazendo. Então, eu acho que isso de recomeços é fundamental para a vida da gente, não só da vida profissional, né? A gente tem que entender que o tombo é parte, né? É tudo muito circular. A gente não está... A vida não é um crescente eterno. A vida é circular. Uma hora você está lá, outra hora está aqui no meio, outra hora aqui embaixo, outra hora lá em cima. O planeta está vivendo isso, né? Tivemos a pandemia para dar esse sustão na gente. Tipo, vocês estão pensando que é tudo igual o tempo todo? Não, não é. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, Patrícia, eu acho que é isso. A gente tem que estar se adaptando. Desculpa, Sil, diga. Imagina, o que eu fiquei pensando, uma vez a gente já fez um episódio aqui no AppCast sobre rádio. E na época eu trouxe a questão de que talvez eu, aí com uma jovem de 21 anos, não tenha isso como um comportamento meu, mas meu pai, por exemplo, tem um apego emocional com rádio enorme. Você trouxe a questão do futebol, meu pai também é essa pessoa. Ou tem pessoas que dão notícia na rádio que ele sabe exatamente a voz, o bordão, o jeito de falar. Então também tem esse lado do apego emocional, assim, que eu acho que é difícil traduzir para o streaming. Isso dá uma unicidade para a rádio que eu acho que é difícil de bater, né? A rádio é muito afetivo, né? É companhia. Rádio é companhia. Contando dessa coisa da hora do rush, por exemplo, São Paulo segue sendo uma das maiores cidades da América do Sul e a gente tem um trânsito insano. A hora do rush, quando eu fazia, era um horário em que eu mesma fazia a programação musical. Então, tá chovendo, por que eu não vou tocar, então, Rainy Day com a Ella Fitzgerald, sabe? Ou tocar um Nat King Cole mais suavezinho para a galera pegar 23 de maio mais na boa. E, ao mesmo tempo, você prestou atenção no que eu toquei? Olha o Joey Pass, olha a guitarra, ouve a guitarra do Joey Pass. Você dá uma distraída, né? É colocar a música, a arte, a favor da vida quando você está fazendo rádio. Sabe? Porque você está ali do lado da pessoa e cria muita intimidade. Enquanto você está ali dirigindo, você está ouvindo uma voz que te acompanha, que te acolhe, que de certa maneira cuida de você, rola uma intimidade tremenda. Então isso acontece, sim. Agora no streaming, né, nos podcasts, talvez a gente tenha um pouco disso, mas é uma questão de escolha, não mais de surpresa como é no rádio, né? Eu acho que essa é uma das perdas, né, Patrícia? Eu acho que a gente não tem mais o imponderável, assim, né? Essa questão da sensibilidade que você trouxe, ela se perde um pouco, porque, como você disse, é uma questão de escolha, né? Silvia, eu sou o seu pai.
Eu, inclusive, poderia ser sua mãe, porque eu tenho um filho de 21 anos e um filho de 26, então é super tranquilo. E é impressionante mesmo, né? Quando a gente tem esse apego, sabe que de vez em quando eu fico me sentindo um pouco anacrônica até, porque eu tenho rádio aqui em casa, e quando eu escuto rádio, eu ligo o rádio, né? Sim. E fica ligado o tempo, quase o tempo todo aqui, né? Não sei quando tem alguma reunião, alguma coisa assim, aí a gente desliga, mas fica ligado quase o tempo todo. É uma experiência incrível mesmo, Patrícia, é muito rica e tem um apelo emocional muito forte, né? Sim, a companhia, especialmente quando a pessoa está ao vivo, né? Então, você está fazendo as suas coisas e o rádio tem essa coisa diferente do aparelho, né? Que a gente usa hoje em dia, que é aquela coisa, você não precisa estar olhando para ele. Você liga ali e tem um cara, uma mulher, uma voz, um entrevistado, um assunto, aí fala do tempo, e aí fala do trânsito, e aí fala da guerra, fala da seca, fala do, né? Enfim, e a gente vai ao mesmo tempo vivendo, é uma companhia. Agora, a coisa do digital tem maravilhas também, né? Que é essa coisa da gente poder ouvir coisas do mundo inteiro, né? Rádios do mundo inteiro, inclusive, pelo digital. O Lupe está lembrando aqui que eu coloquei uma rádio no streaming muito antes do boom dos streamings, né? É verdade, foi em 2016 a gente criou a Rádio Vozes, a Compasso junto com a gente, a Compasso foi o nosso estúdio durante toda a existência da Rádio Vozes. Eu, inclusive, me atrasei aqui com vocês um pouco, porque eu estava tentando resolver um domínio, meu domínio Rádio Vozes, sei lá onde foi, estou tendo que resolver isso, entendeu? Aí tá uma loucura. Essa parte do digital me cansa um pouco, essa coisa de você estar sempre resolvendo alguma coisa no computador, mas tem um lado maravilhoso que é essa diversidade entrando dentro da sua casa, dentro da sua vida, a partir dos pequenos botões, né? A Rádio Vozes começou como um aplicativo de podcast. A gente tinha 30 podcasts diferentes dentro do nosso aplicativo e foi realmente uma experiência sensacional, assim, realmente muito bacana. Caramba, sabe o que eu queria pontuar? Você falou a questão de que você apresentava as músicas falando de quem era a guitarra, de quem era a letra, qual era o álbum. Isso muito me interessa, assim. Esse nível de riqueza, de detalhes, assim, ao consumir um produto artístico, eu acho que é um negócio incrível. Ao mesmo tempo, você falou de Gal Costa, eu queria falar que, assim, nos últimos tempos, faz alguns meses, vou me corrigir, que eu descobri Gal Costa como artista da minha vida, assim, ela não tinha me pegado ainda, sabe? Foi depois da morte dela, o que é muito louco. E aí, acabei assistindo o dia da estreia, o filme com a Sophie Charlotte, e passei a ter esse olhar muito atento. A gente viu o filme da Elise e do Tom, tem a questão de que absolutamente toda livraria que eu entro nunca vai sair do best-seller, o livro da Laranja Neon, da Rita Lee, que inclusive está aqui do meu lado, que eu também já li. Então, existe aí um movimento muito grande de consumir essas obras sobre a música brasileira. Ao mesmo tempo que eu vi que você já deu um curso sobre a história da música brasileira, o modernismo, a Tropicália, o século XXI. Assim, todos esses são muito ricos e eu espero muito que a curiosidade sobre eles nunca acabe. Assim. Então, eu queria te pedir para contar, assim, como é falar sobre música hoje, como era falar antes, qual a diferença que você sente, assim, que esse nível de detalhe, por exemplo, para mim eu acho incrível, mas ao mesmo tempo a gente talvez tenha movimentos de tudo é muito rápido, menos detalhes, querendo ou não, as informações correm mais rápido. O que você sente sobre? Primeiro que eu fico feliz da vida de você estar descobrindo Gal Costa agora e estar apaixonada por ela, eu acho isso maravilhoso. Eu desde o princípio, né, como eu falei para vocês, eu fiz história e fiz jornalismo. Eu nunca entrei no ar sem essa responsabilidade da informação. Eu acho que a informação ela não é só necessária
fundamental, como ela também é deliciosa. É como você falou. Você conhecer Gal Costa através do trabalho da Sophie Charlotte é maravilhoso. Mas quando você pode se aprofundar na história dela, a partir da própria voz dela, se você pode pegar um disco da Gal, por exemplo, vou chamar aqui o Cantar, que é um disco produzido pelo Gilberto Gil e pelo João Donato, 2 grandes nomes da música brasileira. Aí você vai ver ali e vai ouvir, prestando atenção, o violão do Gilberto Gil, o piano do João Donato, as escolhas artísticas que a Gal Costa fez naquele momento, as escolhas que ela foi fazendo durante a trajetória musical e artística dela, onde ela foi parar, onde ela não foi bem, onde ela foi bem. Isso é maravilhoso, sabe? E é muito importante para a gente conhecer o país que a gente vive. A música brasileira, ela conta a história do Brasil. O show do Chico Buarque, o último show dele, que foi logo depois, né, da volta da democracia nesse país, né, foi muito emocionante. Quando acendeu a luz, estava todo mundo chorando mesmo, porque a partir da trajetória dele, a gente viu a história dos festivais, a história da ditadura, a história das diretas e depois a história desse horror que a gente viveu da extrema-direita no poder, tudo ali cantado, sabe? E isso é realmente maravilhoso. Eu nunca entro no ar sem dar informação. Eu nunca coloco uma música no ar sem dizer quem está tocando, quem escreveu. As letras do Ali Salomão para Gal Costa, as letras do Capinã, são poetas maravilhosos, as letras do Torquato Neto. Tudo isso é muito, muito, muito importante. Então, quando eu estava no rádio, isso é tão importante para mim, que quando eu estava no rádio colocando as músicas e as histórias, começou a me dar uma angústia da efemeridade, sabe? Então, eu fiz o meu primeiro livro por causa disso, que é o Vozes do Brasil, volume 1, depois o 2, depois o 3, né? Eu acho muito importante. E você sabe que com essa coisa da morte da Gal e a Marina Sena, né, fazendo uma homenagem para ela, Marina Sena, que é de um outro universo, né, de um outro ecossistema musical, por assim dizer, cantando as canções de Ari Barroso e de Dorival Caymmi para aquela plateia, que eu tenho certeza não tem ideia de quem é Ari Barroso. Aquilo foi muito importante, foi fundamental para que a gente volte a falar de Gal Costa, sabe? Eu acho isso lindo. Essa, como diz o Arnaldo Antunes, essa interpenetração, né, das artes e dos universos, é muito importante mesmo. Você tocou num ponto importantíssimo, assim, isso é uma análise pessoal minha, mas eu sempre quis dividir, eu acho que é a ocasião perfeita, assim. Eu acredito muito nessa questão das novas gerações, e me incluo nisso, terem contato da forma delas com esses grandes artistas e, enfim, toda essa base da música brasileira. Eu acho que tá tudo bem ter o momento certo de Gal Costa bater para você, o momento certo de Rita Lee bater para você, assim. Eu acho que tem formas disso acontecer. E eu acho que uma delas são as reinterpretações, assim. Também vou te falar que Rita Lee demorou para bater para mim e foi perto da morte dela que eu estava escutando muito Rita Lee. Tudo isso porque o Grammy Latino convidou artistas como Agnes Nunes, a Julia B, Luísa Sonza, artistas super novas, assim, que conversam muito com a minha geração para interpretar canções da Rita Lee. Eu me apaixonei por todo esse programa que o Grammy Latino fez. E foi assim que eu fiquei fissurada em Rita Lee. Então, eu acredito muito no que você falou, e eu lembrei que eu assisti, eu não estava no festival que a Marina Sena cantou Gal Costa, mas eu assisti no YouTube. E aí eu sou a pessoa que lê comentários e fica ali querendo saber o que as pessoas acharam. E tinha uma mulher, que eu não sei de quantos anos, mas falou que ela assistiu pela TV com a sobrinha, e que a sobrinha na hora perguntou: quem é Gal Costa? Eu adorei essa música. E eu acredito nisso. Eu acredito muito na forma como essas novas gerações vão se conectar com esses grandes artistas. É preciso, mas tudo bem que elas conectem da forma delas, seja numa reinterpretação, seja num filme, numa cinebiografia. Isso é muito, eu acho isso muito interessante. Eu acho que isso vai
eternamente acontecer no Brasil, porque eu acredito muito no que você falou da música contar a nossa história. E até porque esses nossos ídolos, eles não vivem para sempre, né, gente? Então, assim, é importante. A Cat Power está lançando um disco inteiro cantando Bob Dylan, o que é maravilhoso, né? Então, a Marina Sena, a Felipe Cato fez agora um disco lindo cantando Gal Costa, a Sucena cantando Gal Costa. Posso dar uma dica que também queria deixar para todo mundo que está escutando? Tem um vídeo no YouTube do Tim Bernardes interpretando canções da Gal Costa, que é de chorar, e eu fui no show dele. Ele fez um show no C6 Fest, que era ele só cantando músicas da Gal Costa, e depois vinha o Caetano. Foi lindo, foi meu primeiro show do Caetano. Mas esse vídeo do Tim é de morrer, é lindo. É maravilhoso mesmo. Olha, eu vou aproveitar e vou indicar esse livro aqui, que é o meu. É o último, né? O terceiro livro. Aqui tem Gal Costa, tem Rita Lee. Então, todas aqui. Todas não, tem Marina Lima, Rita Lee e Gal Costa. Falando de Rita Lee e Gal Costa, porque você, né, falou sobre elas agora. E a Rita Lee, quando a gente fez essa entrevista aqui, quando terminou, ela me disse: estou gostando até mais de mim depois dessa entrevista. O que me deixou absolutamente encantada. Assim. Ó, que lindo! Bem legal. E tem a Gal aqui também. Eu dei consultoria para o documentário que acabou dando origem ao filme da Gal Costa e também para o filme da Gal. Eu entrevistei a Gal algumas vezes, eu emprestei as minhas entrevistas para as diretoras, para a Lô Politi e para a Dandara, para que elas pudessem aproveitar, né? O que eu busquei também da Gal a partir do meu trabalho. Patrícia, que demais. Eu tô falando muito, Marta, por favor, faz uma pergunta. Não, gente, é demais, né? Dá vontade de ficar ouvindo você, Patrícia, o tempo inteiro, assim. Muito legal, né? Eu acho que essa coisa que a Silvia trouxe também, de poder rever esses shows no YouTube, no streaming, a gente não tinha essa possibilidade antes, né? Viveu, não foi, por paciência. E eu devo dizer aqui que o meu primeiro disco, que eu comprei com o meu dinheirinho, foi o Babilônia, da Rita Lee. E na minha casa tinha um piano, porque meu pai tocava piano, né? Então eu ficava ali imitando, fazendo de conta que era maravilhoso. Boa demais. Patrícia, você falou das pessoas que foram, né? A Gal foi, tanta gente foi nesse período de trevas que a gente viveu, e começou com o João Gilberto e tudo, e embora a gente tenha recuperado um pouco da democracia, né, eu acho que a gente ainda tem uma longa jornada pela frente para que ela se consolide de vez. A gente teve a perda recente do Danilo Miranda agora. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência no SESC. Bom, Danilo Miranda é uma perda inestimável, né? O Danilo foi uma estrutura para a cultura, para as artes no Brasil. Eu tenho uma história pessoal, lógico, com ele, porque ele foi a pessoa que me incentivou a fazer o Vozes Entrevistas Reunidas. Ele falou: vem publicar com o SESC. Então eu publiquei pelas edições SESC, que é a minha editora hoje. A gente vai fazer um novo livro, eu vou para a Flip outra vez com as edições SESC, eu faço um instrumental SESC Brasil há mais de 20 anos, e é um projeto que foi criado por ele, pelo Ivan Giannini, que foi o parceiro dele durante essa estruturação aí de mais de 40 anos do SESC. Então é uma perda gigantesca, mas que deixa um legado igualmente imenso, né? E acho que agora o desafio da estrutura do SESC é manter esse legado, é seguir daqui para frente, né? Porque eles vão, né? Nós todos iremos uma certa hora. Então, o que eu acho mais lindo, eu estava falando ontem com uma das filhas do Danilo, que ele cumpriu muito bem a passagem dele por aqui, não veio a passeio, né? Foi um cara que deixou e cumpriu lindamente, né, essa missão de estar na Terra fazendo alguma coisa, fazendo alguma diferença. Porque passar batido, eu acho um desperdício, sabe,
dessa coisa toda? Como é que você vem, né, para um lugar como esse, para esse lugar tão cheio de desafios e passa batido? Não dá, você tem que fazer alguma diferença, que seja dentro da sua casa, dentro da sua família, ou que seja do tamanho que o Danilo fez, né? O que não pode é passar ao largo, sabe? Não entender que é serviço, tá vivo, tá viva, é serviço, sabe? A gente está aqui para mudar as coisas, para melhorar as coisas. E o Danilo fez isso lindamente. Eu queria, Patrícia, de alguma forma, que a gente batesse um papo, a gente queria saber sua opinião sobre como toda essa indústria da música se relaciona com marcas, assim. Cada vez mais a gente está vendo esse movimento, e eu acho que, aí falando como uma acadêmica, como quem ainda está na faculdade de comunicação e estuda isso, o quanto as marcas hoje enxergam a música como um potencial de conexão com seu público. Você não precisa ser um produto ou serviço dentro desse setor para fazer iniciativas do tipo, para estar dentro de um universo que converse com a música. Música muito poderosa nesse sentido da conexão, principalmente quando a gente fala do Brasil, né? Eu queria muito saber sua opinião, assim, como se dá essa relação marcas e música, o quanto você acha que isso beneficia ambas as partes? Eu acho que, como toda relação, ela tem coisas para melhorar, né? Acho que as marcas estão apostando na música porque entenderam a força da música. Eu sempre digo que entre todas as artes, a que a gente se conecta mais fácil, a que a gente acessa mais rápido é a música. A música está ao nosso lado, tá o tempo inteiro. A gente tem trilha sonora, a gente tem rádio, a gente tem as canções que a gente usa de trilha para namorar, para fazer faxina, para, né, curtir uma fossa, para cantar uma festa de aniversário, para dançar. Então a música conecta a gente muito rapidamente. Então as marcas entenderam isso, e entenderam isso há muito tempo já. O lance é não se apropriar da música de um jeito antiético, sabe? Acho que tem muitas relações de sucesso, muitas, e tem outras que são abusivas, como toda relação de amor, né? No fim das contas, porque tem grandes festivais fazendo coisas incríveis e tem festivais fazendo coisa que não ajuda em nada, sabe? Que só faz bem para a marca e não necessariamente para uma construção. Quando a gente fala de Sesc, a gente fala de construção. Quando a gente fala de um homem como Danilo Miranda, a gente fala de construção. Agora, quando a gente fala de grandes marcas que estão fazendo um trabalho de fazer barulho, isso às vezes esbarra em outra coisa, sabe? Em capitalismo, sabe? Puro e simples. Então, aí eu prefiro nem participar dessas coisas, sabe? Eu gosto mais das iniciativas de construção. Patrícia, você está falando sobre isso, né? E eu lembrei de um caso recentíssimo que ocupou as mídias, que foi o caso da Bauducco, né? A Bauducco é acusada de se apropriar indevidamente do projeto do Emicida e do Evandro Fiotti, que é o Amarelo. E o Evandro Fiotti foi imediatamente às redes, né? E aí eu estou aqui dizendo que ele mesmo disse que quando ele viu, ele foi imediatamente às redes, porque ele já tinha sido procurado pela Bauducco e por questões, enfim, outras, eles não fecharam o projeto, e a Bauducco seguiu com o projeto convidando outras duas cantoras, né? A gente entende que ainda há um caminho em relação à construção ética mesmo, né? Sobre isso. E eu sei que você prefere falar sobre construção do que sobre apropriação, mas eu acho que na música também isso se faz presente, né? Eu queria saber, com essa questão do streaming e do Google, enfim, eu já digo porque que eu cito o Google aqui, como é que fica essa questão ética da apropriação indevida? E aí eu digo, eu li há muitos e muitos anos uma declaração do Chico Buarque,
que tinha sido acusado de plagiar uma obra literária quando ele escreveu Leite Derramado. E ele disse, depois do Google, ninguém mais inventou nada, ninguém mais criou nada. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão ética que se apresenta muito potencialmente nas marcas, né? Essa crise que a gente vive, mas que está presente, enfim, a publicidade ela não está sozinha nessa, infelizmente, né? Está presente em outros lugares. Né? Nada se cria, tudo se copia, né? Alguém já falou isso uma vez, e o Lenine, numa entrevista que ele me deu em 1999, ele falava que qualquer pesquisa bibliográfica, ele ainda dizia isso, acaba com a sua originalidade. A gente vive num planeta gigante, e as ideias, a gente sabe, elas percorrem a mesma onda, por assim dizer, que a internet percorre. Tudo são ondas. O rádio transmite em ondas, nós falamos em ondas, as ideias se propagam em ondas. A originalidade, a essa altura do mundo, é quase impossível. Por isso é que a gente se liga tanto em pessoas como artistas, como Gal Costa, Caetano Veloso, Rita Lee, porque houve esse momento de originalidade deles lá entre os anos 60 e 70. É claro que hoje também está acontecendo isso em algum lugar, em algum momento, em algum nicho, mas a gente ainda não sabe onde está, porque o que a gente vê é uma repetição imensa, né? É uma, assim, isso aí é tipo Anitta, isso aí é tipo Emicida, isso aí é tipo Caetano, isso aí é tipo não sei o quê. Quer dizer, é muito difícil a originalidade. E em termos de publicidade, então, pelo amor de Deus, né? É assim, as marcas vão para onde a maré leva, assim como as rádios tocam aquilo que todo mundo toca, com medo de colocar alguma coisa nova e não ser aceita, né? E não fazer o dinheiro que eles precisam fazer. Então, como a medida é sempre a grana, é sempre, eu ganho mais, eu lembro sempre da música do Moreno, né? Todo mundo achar que é pop, achar que pode, achar que é poeta. Eu sou melhor que você, mas, por favor, fique comigo, porque eu não tenho mais ninguém. Então, é uma loucura, sabe? É uma avidez que destrói a construção, justamente, né? Sobre a polêmica da Bauducco, eu não tenho nem como te dizer, porque eu não fui dentro, eu estava tão ocupada com outras coisas que eu não fui ali. Eu li o Fiote, eu li um pouco das meninas se justificando, mas eu não entendi. É uma marca que vai procurar os artistas e a produtora deles. Eles não topam, porque não fecharam o negócio do jeito que eles queriam. Aí a marca vai procurar artistas que fechem o negócio do jeito que a marca quer. Aí essas artistas vão lá e topam o negócio. Aí vira uma polêmica. Eu não tenho como opinar, sabe? Porque, assim, qual é o negócio, gente? Né? A música é negócio, a música é arte também. A gente vai vender biscoito ou a gente vai vender disco? A gente vai vender presença? A gente vai vender imagem? A gente vai vender personalidade? O que a gente vende? Sabe? Uma vez eu fui para uma rádio muito popular e eu não fui aceita, o Vozes do Brasil não foi aceito nessa rádio muito popular, porque o programa tinha muita personalidade. Então as coisas são muito malucas, são muito misturadas. O que a marca pretende? O que o artista pretende? Se eles pretendem a mesma coisa, eles se encontram, sabe? Se o desejo é outro, então eles não se encontram. É tão confuso, sabe? É tão difícil. Agora, há momentos em que isso acontece e é maravilhoso, né? A Rádio Natura Musical, por exemplo, né? A Natura criou esse projeto anos atrás e eu fui uma consultora. Eu criei junto com eles isso porque eu me encontrei com um dos
presidentes da Natura, o Pedro Passos, no conselho da SOS Mata Atlântica. Fazíamos parte, nessa mesma época, desse conselho. E tomando um café, ele me perguntou, e aí, como é que está a sua vida no rádio? Eu falei, tá indo, tá maravilhoso. Sigo fazendo, sou viciada, como você bem sabe. Aí ele falou, a Natura está querendo fazer. Eu falei, bom, se você vai fazer rádio, você tem que me chamar, né, Pedro? Pelo amor de Deus, brincando com ele. 2 semanas depois, a secretária me liga para marcar uma reunião e a gente criou junto ali com a Renata Sbardellini, que na época estava tomando conta dessa parte da Natura, a gente criou a Rádio Natura Musical e aquilo deu origem ao Natura Musical, que está aí até hoje, fazendo um trabalho que dentro do meu, como é que eu posso dizer, dentro do que eu imagino ser uma coisa boa, o encontro entre a marca e o artista, é uma das melhores que a gente tem no país. Com certeza, que é muito interessante o que você falou, de entender os produtos culturais e como isso se comporta de forma diferente, assim, acho complexo falar exatamente sobre consumo quando a gente fala desse tipo de coisa, quando a gente fala de arte, é muito louco. Eu digo como uma publicitária quase formada. Mas, Patrícia, a gente está encerrando o episódio. Eu queria muito te agradecer. E, na verdade, queria te confessar que eu não conhecia o seu podcast próprio, o Peixe Voador. E aí, pesquisando sobre sua vida, eu escutei um dos episódios e eu achei incrível, assim, eu me apaixonei pela descrição. Eu queria pedir licença para ler, eu posso? Claro, lógico, por favor. Ao pesquisar o podcast da Patrícia Palumbo, o Peixe Voador, a descrição é a seguinte: sobre a vida, sobre as maravilhas do dia a dia, sobre nossas buscas e ferramentas, sobre música e sobre livros, sobre vinhos, mar e viagens. O peixe voador é um animal marinho que plana sobre o mar, um peixe que voa, um dragãozinho da boa sorte. E mais que tudo, é um podcast para deixar seu dia melhor. Patrícia Palumbo é jornalista e marinheira, apenas ouça. Queria te dar esse espaço para divulgar seu podcast sobre o que você canta e conta lá, que eu achei lindo, assim. Muito obrigada, eu fico feliz da vida, porque é o meu caçula, né, nesse momento, é o meu novo projeto. Começou na pandemia, eu estava muito angustiada, como todo mundo, né, aliás, na pandemia, e eu tenho uma necessidade gigante de comunicar-me. Minha mãe diz que eu falei antes de andar. Então, quando eu estava muito isolada na pandemia, eu falei, bom, então acho que está na hora de eu fazer o meu podcast. E o Lupe sabe disso, eu brincava com eles, qual é o nome do meu podcast? É PP Podcast, o podcast da PP, Patrícia Palumbo Podcast, eles ficavam me zoando aí na Compasso. E aí um dia eu liguei para minha filha, que é muito parceira, e para minha irmã também, a Bel, que é muito parceira, ela que distribui o podcast, e falei para elas, vai chamar Peixe Voador. Aí elas, para quê? Você tá maluca? Eu falei, não, é Peixe Voador, que é o nome do barco mais delicioso que eu tive, que foi um hobbycat. É um bichinho que voa e mergulha, e é o que eu quero propor. Eu quero propor que a gente voe longe e que a gente mergulhe fundo, sabe? Porque é isso. A gente tem que pensar no cotidiano com mais poesia, com mais arte, com mais cuidado, com mais amor. E o Peixe Voador começou para salvar a minha vida nesse sentido e tem seguido dessa maneira. Está sendo maravilhoso. A gente vai fazer um Peixe Voador na Flip a bordo de uma escuna. Eu fui fazer numa aldeia Pataxó, já fiz em livrarias, fiz com o Jades Macalé, fiz com o Antônio Cícero. Está abrindo um mundo, sabe, de maravilhas para mim. E tem sido muito gostoso. Está em todas as plataformas, distribuído gratuitamente. Que lindo isso, que a gente voe longe e mergulhe fundo. Que lindo. Obrigada. Isso, essa é a ideia. Obrigada pela sua presença, pela sua participação. O Lupe deixou uma última pergunta de todas. Eu vou aproveitar que eu falei que aí eu estou apaixonada por Gal Costa. E a gente queria te pedir uma indicação de música. Se você tivesse que levar um disco, um álbum para um passeio de barco, qual seria? Olha, se for para levar um disco só, que já é muitíssimo difícil, eu levaria um Tom Jobim daqueles instrumentais, talvez o Tide, talvez o Urubu, talvez, sabe? Porque eu acho que o Tom Jobim, ele junta nele todo um Brasil
e junta também os estándares do jazz norte-americano, ele junta esse amor pela natureza com Debussy. Então, dentro de um Tom Jobim, você encontra canção, música clássica, jazz, poesia e muito, muito, muito Brasil. Então, eu levaria o Tom Jobim, sem dúvida. Perfeito, acho que assim a gente encerra perfeitamente o episódio. De novo, obrigada, Patrícia, obrigada, Marta, pela sua participação. Espero que tenham gostado, vocês duas, especialmente da conversa, mas todo mundo que está escutando a gente, eu espero que tenha gostado do papo. É isso, foi um prazer. Eu queria só agradecer a Patrícia, dizer que para mim foi muito emocionante, foi muito bonito o que você falou sobre comunicação em ondas, e isso me ajudou a me reconectar com muita coisa que eu tinha esquecido, as coisas que você falou aqui. Então eu te agradeço mesmo, profundamente. Que bom, Marta, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelo convite, adorei. É isso, pessoal. Obrigada por escutar a gente mais uma vez e até o próximo episódio. Aprendizado, Análise, inovação, pessoas, Compartilhando. histórias, experiência, Caso. ideia. novidades. Podcast. AppCast, AppCast. o podcast da APP. AppCast.